Vamos lá, vamos para o papo de carteira, onde eu vou falar sobre balanceamento e rebalanceamento de carteiras de investimento e vou comprovar a utilidade de realizar isto nos seus investimentos. Meu nome é Léo Sanger, sou trader global e analista de investimentos. Acesse leosanger.com.br e conheça os meus serviços de recomendação. Balanceamento é o quê? É quando a gente pega a nossa carteira e a gente define pesos, seja para cada investimento ou seja para classes de ativos. A gente define os pesos que a gente vai aportar em cada um, aplicar em cada um. Por exemplo, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. E aí depois que a gente faz a aplicação, a carteira anda, né? Passa o tempo, os preços acabam flutuando, as cotações aí variam e a renda fixa acaba acumulando. E aí acontece que aquele balanço inicial de 70% a 30%, ele se desfaz, né? Fica 60-40, 80-20, e aí é necessário fazer o rebalanceamento da carteira. E tem muita gente que esquece isso, e isso é uma prática muito útil e eu vou comprovar. Vamos pensar no seguinte exemplo. Que eu tenho uma carteira de investimentos e eu quero ter 5% em Bitcoin. E esse 5% eu vou pensar em 4 aportes trimestrais. E ao longo de 2020 eu vou fazer esses aportes. Então, cada final de trimestre eu vou lá e compro uma parte de Bitcoin. Tá? Então eu comprei no primeiro trimestre, o Bitcoin estava ali em torno de 6.420 e lá no final do quarto trimestre eu fechei aí o restante do meu aporte e o Bitcoin estava beirando 28 mil dólares. A média desse meu aporte é de 13.830 dólares. E isso representa 5% da minha carteira. Então, se eu tenho 13.800 dólares em Bitcoin, que é 5%, a minha carteira aí é de 276 mil dólares. E sem Bitcoin, 262 mil. Guardem esses números aí, 276 e 262. E aí, vamos fazer um cenário. Simplesmente eu fiz o meu aporte e deixei a minha carteira rodar. Eu não fiz mais nada, não mexi na minha carteira. E também vamos assumir, para facilitar o exemplo, que só o Bitcoin flutuou, tá? O restante da carteira permaneceu constante. E aí aqui temos aí uma simulação disso, com as cotações do Bitcoin. Então lá, no final do primeiro trimestre de 2021, o Bitcoin bateu 58 mil dólares naquele período. E a minha carteira foi para 321 mil dólares, uma variação positiva de 16%. O peso do Bitcoin subiu para 18%, já que a minha carteira sem Bitcoin é de 262 mil e está lá constante. E aí aconteceu ao longo do período, foi flutuando o Bitcoin, certo? E o que a gente pode perceber aqui? A variação na minha carteira, né? No primeiro trimestre subiu 16, mas do primeiro para o segundo trimestre de 2021 ela caiu 7%. Foi de 321 mil para 297. Diminuiu o peso do Bitcoin também porque é ele que está flutuando aqui. Agora vamos pensar num cenário de eu fazer um rebalanceamento da minha carteira a cada trimestre para trazer o Bitcoin a 5% dela. No primeiro trimestre de 2021, a cotação estava em 58 mil dólares. O peso era 18%. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso vender Bitcoin. Então minha carteira é 321 mil dólares, 5% dá 16 mil dólares, então eu tenho que vender 42 mil dólares em Bitcoin. E esses 42 mil eu vou botar lá na minha parte da carteira lá, que eu chamo de carteira sem Bitcoin. No segundo trimestre de 2021, a cotação cai do Bitcoin. E eu já fiz o ajuste do Bitcoin, né? Eu trouxe ele a 5%. A cotação cai a 35 mil dólares e o peso do Bitcoin diminui de 5% para 3%. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar Bitcoin. Minha carteira estava em 315 mil dólares naquele momento. 5% é 15 mil dólares, então eu preciso comprar 6 mil dólares em Bitcoin. Então deu para entender um pouco a mecânica do rebalanceamento aí a cada final de trimestre, tá? E eu não vou extrapolar tudo, já vou mostrar aqui o resultado de como fica o efeito do rebalanceamento na carteira ali para comparar com o primeiro exemplo. Então aqui, né? Bitcoin a 58 mil dólares e depois a 35 mil dólares. Minha carteira estava em 321 mil dólares
Olha como é que a minha carteira foi lá para o final, 316 mil dólares. E olha a variação, né? Eu tinha uma variação de 16 para menos 7, agora eu tenho uma variação de 16 para menos 2. Claro, o Bitcoin tinha menos peso nesse momento. Mas olha que interessante, lembra da minha carteira lá sem BTC, que era de 262 mil dólares? Olha como ela flutua em torno de 300 mil dólares. E aqui, para termos explicativos, né? A entrada e saída de Bitcoin, né, de dinheiro para aportar no Bitcoin. No início entrou 42 mil dólares, depois saiu 6, depois entrou 3 e sucessivamente. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui no final, no gráfico aqui, a comparação entre os dois exemplos. Então, no exemplo com balanceamento, a minha carteira final no segundo trimestre de 2022 ficou em 316 mil dólares. E a minha carteira sem balanceamento no segundo trimestre de 2022 ficou em 298 mil dólares. Uma diferença de 17 mil dólares. Aí fica comprovado aí o efeito do rebalanceamento na carteira. Claro que a gente pode discutir, mas o Bitcoin começou subindo e não caindo. O que aconteceria se estivesse caindo? Bom, aí é a questão de estratégia de investimento. Se lá na tua estratégia de investimento a aplicação em Bitcoin se mostrava ainda válida, você deveria aumentar aí a diferença e trazer o Bitcoin a 5%. Ou estopar, ou tirar, enfim, isso é algo que você define antes disso. O rebalanceamento, o balanço da carteira, essa definição é uma regra, é uma tática que você faz aí para estar sempre equilibrando o seu peso e risco e também aproveitando momentos bons para estar colocando lucros no bolso, ao invés de ficar aí, seguir sem nenhuma tática, nenhum planejamento, e aí os preços acontecem e você não sabe o que fazer. E aí às vezes se arrepende, eu devia ter vendido a ação quando ela tinha batido a tal preço. Mas se você não tem já previamente regras, ou até uma tática dessas como um rebalanceamento, eu vou fazer a cada trimestre, eu vou parar, vou olhar e vou ajeitar minha carteira, você fica perdido. E isso é meio comum aí para os investidores ficarem perdidos e sem saber o que fazer. E algo simples aí, sem precisar de muita análise, simplesmente definir os pesos iniciais e depois, ficar ajustando a carteira para esses pesos. Isso pode ser utilizado para um ativo específico, no caso eu usei o Bitcoin justamente pela sua volatilidade, mas também para classes de ativo. Olha, eu vou ter, que nem eu falei no início, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. E aí, ao longo do tempo, você vai mantendo essa proporção. Legal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também os seus comentários.